Outono de 1944, norte da França. O ar está pesado, úmido, quase parado, mas o chão não. Há um tremor constante, baixo, profundo, como se algo gigantesco estivesse se movendo além da linha de árvores. Não é artilharia, não são explosões isoladas. É um som contínuo, mecânico, ritmado. Você quase consegue sentir isso subindo pelas pernas, atravessando o corpo antes mesmo de ser ouvido com clareza. O Hauptmann ajusta os binóculos com mãos sujas de terra e óleo. Seus dedos hesitam por um segundo. Não por medo, mas por instinto. Algo não está certo. Há um padrão naquele som. Regular demais. Constante demais. Então ele olha. No início, é apenas movimento difuso entre a névoa baixa da manhã. Formas surgindo lentamente, ganhando contorno à medida que avançam. E então, sem aviso, a realidade se impõe com brutal clareza. Tanques. Um surge, depois outro. E outro. M4 Sherman. Eles avançam em coluna, esteiras comprimindo a lama com um peso firme, inevitável. Não há pressa, não há hesitação, apenas avanço. O Hauptmann começa a contar. Hábito automático, quase mecânico. 1, 3, 7, 12. Ele para. Não faz sentido continuar, porque a coluna não termina. Os Shermans continuam surgindo da névoa, como se não houvesse origem definida. Como se não estivessem vindo de um ponto específico, mas simplesmente existissem em fluxo contínuo. Cada tanque com sua torre alinhada, metralhadoras fixas, motores ronronando com uma estabilidade quase irritante. Nenhum parece improvisado. Nenhum parece desgastado ao ponto de falha. Mesmo os que carregam marcas de combate seguem firmes, integrados ao mesmo ritmo. Atrás deles, o som muda levemente. Mais leve, mais rápido. Caminhões. Fileiras inteiras de GM6 aparecem logo atrás dos tanques, mantendo distância precisa. Carregam combustível, caixas de munição, peças sobressalentes empilhadas com organização quase industrial. Alguns motoristas mantêm os olhos fixos à frente. Outros ajustam cargas sem sequer reduzir a velocidade. Tudo continua se movendo, sempre. O Hauptmann baixa os binóculos por um instante. Pisca, olha novamente. Ainda estão lá. E ainda estão vindo. Ao redor dele, os soldados da Wehrmacht começam a perceber. Um Feldwebel estreita os olhos, tentando identificar o fim da coluna. Outro homem, mais jovem, observa em silêncio absoluto, como se qualquer som pudesse tornar aquilo mais real do que já é. Ninguém fala. Porque não há o que dizer. Isso não se parece com nada que eles já enfrentaram. Em batalhas anteriores, colunas blindadas tinham limites claros. Havia pausas, reorganizações, falhas. Sempre havia um ponto onde o ataque revelava suas fraquezas, falta de combustível, atrasos, erros humanos. Mas aqui, nada quebra o ritmo, nada interrompe o fluxo. É como observar uma linha de montagem, só que em movimento, atravessando o campo de batalha. E então, acima de tudo isso, o som retorna, mais alto agora. O Hauptmann ergue o olhar. O céu, até então coberto por uma camada cinza uniforme, começa a vibrar com um zumbido grave. Não é o som irregular de alguns aviões dispersos. É coordenado, denso, pesado. Eles aparecem. Bombardeiros B-24, Liberator, voando em formação precisa, alinhados como se fossem parte de um mecanismo maior. Cada um mantém sua posição com exatidão matemática. Não há dispersão, não há desordem. E ao redor deles, menores, mais rápidos, caças de escolta. Protegendo, cercando, garantindo que nada interrompa aquele movimento. O Hauptmann acompanha com os olhos. Nenhum disparo antiaéreo, nenhuma resposta eficaz, apenas observação impotente. Os aviões não desviam, não demonstram urgência. Eles seguem como se aquilo já estivesse decidido. Como se o resultado fosse apenas uma questão de tempo. O som dos motores no chão continua, o som no céu se mistura a ele. Dois níveis da mesma força, operando juntos, sincronizados de uma forma que não deveria ser possível em um campo de batalha real. O Hauptmann respira fundo, mas o ar parece insuficiente.
Porque agora não é mais apenas o que ele vê, é o que ele entende. Cada tanque ali pode ser substituído, cada caminhão perdido, reabastecido, cada avião abatido, reconstruído. E pela primeira vez, essa percepção não vem de um relatório, não vem de rumores, não vem de números abstratos em um mapa. Está ali, diante dele, visível, inquestionável. A guerra, como ele aprendeu, sempre foi sobre destruir mais rápido do que o inimigo consegue repor. Mas e se o inimigo nunca parar de repor? O Hauptmann aperta os binóculos com mais força, porque no fundo daquela coluna interminável, algo chama sua atenção, algo diferente, algo que não pertence diretamente ao campo de batalha, mas que explica tudo aquilo. E quando seus olhos finalmente focam nesse detalhe distante, a compreensão deixa de ser uma suspeita e se torna uma sentença. O foco muda lentamente através das lentes. Não é mais a linha de frente, não são os canhões, nem as esteiras esmagando a lama. O Hauptmann força o olhar além da coluna, mais fundo, mais distante, como se tentasse alcançar a origem daquele fluxo interminável. E então, ele vê algo que não deveria estar ali. Estruturas. Ao longe, quase dissolvidas pela neblina e pela distância, formas geométricas surgem no horizonte. Não são ruínas, não são vilas destruídas. São grandes demais, regulares demais, depósitos, centros logísticos, mas não como os alemães conhecem. Há movimento constante ao redor deles. Caminhões entram e saem sem parar, como sangue circulando por um coração mecânico. Não há confusão, não há engarrafamento. Cada veículo parece saber exatamente para onde ir, exatamente quando sair. É organizado demais. O Hauptmann ajusta novamente o foco. Seus olhos percorrem a cena com mais atenção agora. Guindastes móveis, trilhos improvisados, pilhas ordenadas de caixas e peças que parecem infinitas. Homens trabalhando, muitos, mas sem pressa, sem desespero. Apenas execução contínua, como se estivessem em uma fábrica. Mas aquilo não é uma fábrica fixa, está perto demais do fronte, exposto demais. E ainda assim, funciona. Ele abaixa lentamente os binóculos, absorvendo o que acabou de ver, porque aquilo responde à pergunta que vinha se formando. Os tanques não estão apenas avançando, eles estão sendo alimentados, constantemente, sem interrupção. Atrás dele, um lieutenant se aproxima, cauteloso, como se já antecipasse a gravidade do que vai ouvir. O Hauptmann não se vira imediatamente. Ele ainda está olhando para frente, tentando encontrar uma falha. Um gargalo. Um ponto fraco. Mas não há. Os americanos não estão apenas lutando com máquinas. Eles estão lutando com um sistema que começa muito além do campo de batalha e termina exatamente ali, na linha de frente, sem perder força no caminho. O lieutenant finalmente quebra o silêncio com um sussurro baixo demais para carregar emoção. Apenas função. Relatos recentes. Comboios destruídos. Substituídos em questão de dias. Tanques eliminados. Reaparecendo em números ainda maiores. Unidades inteiras reequipadas como se as perdas nunca tivessem acontecido. O Hauptmann escuta, mas não reage. Porque agora ele já viu. E ver é diferente de ouvir. Ele levanta os binóculos mais uma vez, desta vez não para confirmar, mas para entender. Os caminhões continuam fluindo. Alguns descarregam rapidamente, outros já partem. Não há veículos parados por muito tempo. Tudo está em movimento constante. Isso não é improviso. É planejamento industrial aplicado à guerra. E então, como se a própria realidade quisesse reforçar aquela conclusão, algo novo surge na estrada principal. Transportadores. Caminhões maiores, mais pesados, carregando tanques. Shermans recém-saídos de algum lugar que não deveria ser tão próximo. A pintura ainda intacta, sem marcas de combate. Eles não estão sendo recuperados, estão sendo entregues, prontos, substitutos imediatos para os que inevitavelmente serão perdidos. O Hauptmann sente o peso disso antes mesmo de formular em palavras. Na doutrina alemã, cada tanque era um recurso valioso. Cada perda exigia tempo, logística, esforço, reparos complexos, decisões difíceis. Aqui, não há decisão.
A perda já está prevista. A substituição já está a caminho. O ciclo nunca quebra. Ele desvia o olhar para seus próprios homens por um instante. Uniformes gastos. Equipamentos reparados mais vezes do que deveriam. Veículos que funcionam mais por necessidade do que por confiabilidade. Depois volta para a frente, para aquela máquina em movimento. Porque agora não há mais dúvida. Isso não é apenas superioridade numérica. É uma filosofia completamente diferente de guerra. Uma guerra onde o campo de batalha não é o ponto principal, mas apenas o destino final de uma cadeia que começa em outro continente. Fábricas, linhas de montagem, operários que nunca verão o fronte, mas que estão presentes ali em cada peça, em cada parafuso, em cada motor que não falha. O Hauptmann aperta a mandíbula, porque finalmente entende o que está enfrentando. Não é uma divisão. Não é um exército. É uma nação inteira convertida em produção contínua. E pela primeira vez surge uma pergunta que ele não consegue responder. Quantos mais? Quantos tanques ainda podem vir? Quantos aviões ainda podem cruzar aquele céu? Quantos caminhões ainda estão a caminho? Agora mesmo, o som continua. Nunca para. E no meio daquele fluxo constante, aquela percepção cresce, silenciosa, inevitável. A linha de frente não está sendo atacada. Ela está sendo engolida, e o pior ainda não chegou. O som não diminui. Horas se passam, ou talvez minutos, e nada muda. O fluxo continua com a mesma precisão quase mecânica. Tanques avançam, caminhões seguem, aviões cruzam o céu em ciclos perfeitos. Não há pausa, não há exaustão visível. Apenas continuidade. O Hauptmann permanece imóvel por um longo tempo. Não por indecisão, mas porque qualquer decisão agora parece irrelevante. Ele observa um Sherman desacelerar momentaneamente à frente, sua esteira coberta de lama espessa. Por um instante, parece que algo falhou. Um pequeno atraso. Um erro. 2 homens descem rapidamente, ferramentas já nas mãos, movimentos rápidos, coordenados, quase ensaiados. O problema é resolvido em minutos. O tanque volta a se mover como se nada tivesse acontecido, e atrás dele, outro Sherman já estava pronto para ocupar seu lugar. Sem espaço vazio, sem interrupção, sem consequência real. O Hauptmann fecha os olhos por um segundo. Isso não é resistência, não é resiliência, é redundância planejada. Cada falha já foi prevista, cada quebra já tem solução integrada. Cada perda já foi aceita antes mesmo de acontecer. Ele abre os olhos novamente, mais lentamente agora. O campo de batalha, que antes era um espaço de decisões rápidas e riscos calculados, começa a parecer outra coisa. Um ponto terminal. Um lugar onde o resultado apenas se manifesta, mas não é definido. A definição aconteceu antes. Muito antes. Em lugares que ele nunca viu. Fábricas onde linhas de montagem nunca param. Onde um tanque não é uma peça única, mas apenas uma unidade em série. Onde aviões são construídos com a mesma lógica de produção de qualquer outro produto. Escala, padronização, velocidade. Ele não precisa ver esses lugares. Ele consegue imaginar. E isso é o suficiente. Ao seu redor, alguns soldados ainda observam. Outros já evitam olhar diretamente. Não há pânico, ainda não, mas há algo mais profundo. Uma erosão silenciosa, porque coragem depende de uma premissa básica, a possibilidade de vitória. E aquela premissa começa a desaparecer. O Leutnant retorna, desta vez com novos relatórios, mais posições perdidas, mais recuos necessários, mais unidades pedindo reforços que simplesmente não existem. O Hauptmann escuta em silêncio. Não há surpresa. Porque agora ele entende que não se trata de um erro tático. Não é uma falha de comando. Não é uma batalha mal conduzida. É matemática. Simples. Fria. Inescapável. De um lado, um sistema que precisa preservar cada recurso, cada máquina, cada homem. Do outro, um sistema que pode perder e continuar produzindo. Mais rápido do que perde. Ele volta a erguer os binóculos pela última vez. Não para analisar. Não para procurar fraquezas, mas apenas para confirmar. E lá está,
Outro grupo de transportadores surgindo no horizonte. Mais tanques, novos, intactos, prontos para entrar na mesma engrenagem. No céu, outra formação começa a se aproximar. O ciclo reinicia, sem esforço aparente, sem limite visível. O Hauptmann abaixa lentamente os binóculos. Desta vez, não há hesitação. A compreensão está completa. A guerra, como ele aprendeu, baseava-se em manobra, estratégia, surpresa. Em quebrar o inimigo no ponto certo, no momento certo. Mas isso não pode ser quebrado da mesma forma. Porque não é uma força única. É um fluxo contínuo. E fluxos não são derrotados em batalhas isoladas. Eles apenas continuam, até que tudo ao redor seja consumido. Ele olha mais uma vez para seus homens, depois para a linha de avanço. E pela primeira vez, não vê uma posição a ser defendida. Vê tempo. Tempo sendo consumido. Porque é isso que resta agora. Ganhar tempo contra algo que não precisa dele. Uma guerra onde cada dia favorece apenas um lado. O lado que constrói mais rápido do que o outro pode destruir. O lado que transformou fábricas em armas e produção em estratégia. O Hauptmann respira fundo, lentamente, como se aceitasse algo que não pode mais ser revertido. Não há ordem imediata. Não há reação dramática. Apenas uma percepção silenciosa, compartilhada, mesmo sem palavras, por todos ali. Eles não estão enfrentando apenas um exército. Estão enfrentando uma capacidade, uma escala, uma lógica de guerra completamente diferente. E contra isso, não há contra-ataque direto. Apenas atraso, apenas desgaste, apenas o inevitável. O som continua. Sempre. E enquanto mais tanques surgem, mais caminhões avançam e mais aviões cruzam o céu. A conclusão se fixa, definitiva, impossível de ignorar. Aquela não era uma batalha que podia ser vencida. Era uma linha de produção que não podia ser parada.